Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Solele, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Solele será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Acabá todas as suas impiedades. Para acordar o nosso povo, para levantar o nosso povo daquele sono profundo que ele há muito tempo existe. Certo. Para dizer ao nosso povo que a redenção chegou, que o nosso fumo, e para dizer, eu até gosto muito, eu antes tinha prazer em falar aquela palavra rei, mas hoje tenho mais prazer em dizer a palavra entino, of fumo tade de ambuiço, votade de antedemese chegou. Seja mais uma vez bem-vindo à Escola Ntu. A Escola Ntu. Nosso professor, hoje aqui, como vocês conhecem, já viram várias vezes no seu programa, no seu canal, Benga Mibana Congo, também como no nosso canal Acorda Banto. Mais uma vez, o nosso mestre a partir do Brasil. Salama, mestre. Benga Mibana Congo. Salama. Salama, povo Banto. Salama, povo Untu. Então, já foi explicado um pouco, né, sobre esse assunto, mas eu torno a falar sobre esse quadro, né? O povo Banto, seja cabeça, e depois o povo Untu. Né? O povo Untu é aqueles que já compreenderam, né? Já estão em Banza Congo, já fazem parte, são os professores que já fazem parte da escola da sabedoria Untu, né? A qual tem crescido, né? Em conhecimento, em sabedoria, em entendimento. O nosso Tata, né? Ou a nossa Tata, que para nós é a mesma coisa, né? Não tem aquela coisa de patriarcado e nem matriarcado, né? Então, Zambi Tata, ele é o nosso todo, tá? Então, sejam bem-vindos a essa aula, onde que o professor, aqui, Bengami Banacongo, juntamente com o aluno, né, Nimiá Congo, nós estamos já há um bom tempo, né, explicando para vocês sobre essa questão da manifestação do reino, né, onde que a intenção dessas aulas é trazer o conhecimento para o povo Bantu, né, que estava no cristianismo, ou que ainda está no cristianismo, que essa cultura cristã, ela não nos pertence, né? Aí depois as pessoas saem dessa religião, né? Desse conceito, porque nós não somos religião. Nós somos um povo. Nós somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão não fundou religião alguma, Abraão nunca foi cristão. Isaac nunca foi cristão, Jacó nunca foi cristão, e de Abraão, Isaac e Jacó vem as 12 tribos, aí da tribo de Judá, né, que é Yaondê, ou seja, que é Yarrandi, da tribo de Judá, né, eu estou falando com os nomes, né, para que vocês compreendam que, na verdade, não é Judá, porque não existe J, já sabem disso, na verdade é Yarrandi, da tribo de Yarrandi, é que vem Yesaia, ou seja, Yesuaiá. Tanto que naquela última aula que eu passei, né, eu estava ali explicando que eu ia falar para vocês sobre, uma hora eu vou ensiná-los, sobre da onde que vem o nome, né, que colocaram nas escrituras como Gessé, e não é Gessé, o correto é Issa, mas isso é para uma outra questão. Aí vem Isaia Congo, que chama aí, que nem vou falar que chama de Jesus, porque não tem nada a ver, né? Jesus é o nome, né, que não tem nem 600 anos, uma pronúncia, né? Uma pronúncia. Então, não é contra a pessoa, sim, ela é existente, que é Yesuaiá, né? Ou seja, Isaia Congo. Ele é da tribo de Yarrandi, a tribo de Yarrandi. E nós somos essa família. Então, Isaia, ele não fundou nenhuma religião. Ele nunca foi cristão. Na verdade, ele nem nunca falou Cristo. Na verdade, ele nunca ouviu essa palavra Cristo. Nem ele, nem os Incongudidi, que são os apóstolos, né? Veja que quando o apóstolo Paulo,
ele vai aos gentios, né? Ou seja, às famílias de Jafé e às famílias de Cã, ensinar a promessa, ele leva para as famílias de Jafé e para as famílias de Cã a promessa que é prometida ao povo semita, ao povo bantu. É isso que ele leva para eles. Ele não leva cristianismo, ele não leva judaísmo. Essas coisas foram coisas criadas por pessoas que não fazem muito tempo. Né? Então, são questões infundáveis. Então, aqueles que eles saem do cristianismo, aí depois eles entram, porque, como na Bíblia é ensinado que o idioma original é o hebraico, daí eles começam agora, a buscar ali coisas dos judeus. Né? E acabam se apaixonando, né, como eu falo, gostando das coisas judeus, e lá ele encontra o tetagrama, Yud, Re, Vav, Re. E depois daquela questão, aí cria-se o nome Josué, que passado para o Yiddish é Yehoshua, porque escreve-se com a letra Yud, Re, Vav, Shin, Ai. Outra hora eu vou escrever no quadro. Né? E outros que também tem a ver com o nome de Oséias. Nossa, gera maior confusão depois, né? Aí para alguns são Yehoshua, para outros são Yahushua, né? Aí disso aí vem ali concretizar, como já falei, aí surgiu, aí tem o Nataniel, o outro é Netanyahu, que na verdade assim é localidade, porque o H ele pode ser mudo, como o H ele pode ter sinal de R, né, de carro. Então, Yahoo ou Yao, que é a mesma coisa. Só que o fundamento de ser Yao ou de ser Yahoo é o Yiddish. E o Yiddish não é idioma bantu. O Yiddish é um idioma que eles dizem que criou-se ali, cara, com o hebraico e com o alemão. Foi o que eu falei em outra aula. O que tem a ver os alemães com o nosso povo que estava no Egito com Moisés? Fazer igual aspirando, faz assim com a cabeça assim, né? O que tem a ver? Gostou, né? O que tem a ver os alemães, né? O que tem a ver os alemães com... Tá certo. Então, inventaram essa língua, né? Fez parte. Quer falar alguma coisa, filho? Sim, mas eu só queria fazer referência, principalmente pelo fato de viver na Europa e próximo da Alemanha, dessa ser um dos primeiros bantus a reconhecer e a dizer, e seja lá for que bantu for que me contraria, então que venha com provas, porque eu gosto de provas. O alemão não reza, o alemão não vai à igreja. Há cidades na Alemanha que aos domingos a cidade está fechada. Igrejas fechadas. O alemão não conhece o tio Deus, o tio Jesus que eles buscam. Acorda, bando. Dê a sequência mesmo, por favor. Exato, não, é importante isso, né? Porque Nimiá fala com fundamento, né? Não é uma ideologia que se pensa agora, não fala com fundamento. O povo que mais tem assim, vamos dizer assim, a inclinação à religião, o povo que tem mais inclinação à religião, que tem mais inclinação à espiritualidade e que é mais conhecido na parte de espiritualidade, quer seja positiva, quer seja negativa muito mais ainda, né, é o povo banto. É o povo banto. É o povo banto. Então, assim, essa aula é para aqueles que são bantu, né, que já saíram ou estão saindo dessa Babilônia, porque o cristianismo é Babilônia, como já foi mostrado, já foi mostrado lá em Vigários Filidei, né? Não mostrei ainda o homem da iniquidade, que é o filho da perdição, né? Isso vai ser, talvez hoje ou em outro momento, vamos ver o desenrolar da aula. Saíram da Babilônia e continuam na Babilônia. Por quê? Eles saem da Babilônia, mas continuam com aquela visão de um arrebatamento, continua com aquela visão de um homem crucificado, né? Alguns somente mudam a cor do homem, mas o modelo de cruz é a mesma. Agora chamam Black Jesus.
Outros pensam igual o testemunho de Jeová, que ele foi cravado numa estaca, dessa forma. Então, só vai lá dar como é que fala que trabalha com vídeos, né? Vai lá, fotos. Então, Oi? yeah. Faz uma editação do vídeo. Isso. Continua. Faz uma editação da foto, muda a cor, né? Coloca um Rastafari, né? Ele vira negão, né? Agora é um negão na cruz, ou é um negão pendurado no madeiro. Mas, assim, é uma infância. É uma infância. É uma Yeah. infância. Até o momento que Prece amadurece, né? Prece amadurecer, né? Coloca os pezinhos no chão, né? Tem mais um pouquinho de raciocínio e vê que a nossa história ela não é por aí. Que tudo isso faz parte do colonizador. Né? Do colonizador. Aí sim começa agora, desde o começo dessa aula, passando a entender que desde o começo sempre Tatanzambi, lembra de como vossa mama, como vosso antepassado chamam o nosso espírito, ou seja, a nossa energia. Zambi, lembra, porque pergunte aos vossos antepassados e eles vos falarão de mim. Mas o que aconteceu? O colono disse que a gente falava com os mortos e que a gente consultava os mortos, confundiu a nossa história, a nossa tradição, não somente confundiu, como também nos dividiu, na questão territorial, onde que um pensa que é uma coisa, outro pensa que é outra, que nada. Todos nós somos Bantu, tá? E se fica difícil entender, lembra que todos nós somos filhos de Ababana. Todos nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Isaac, somos filhos de Jacó. Então, por isso que eu, juntamente com o Nimiar, venho a público trazer esse estudo para vos fortalecer, porque a nossa escola de sabedoria Untu, nós estamos muito longe dessa conversa. Estamos muito longe dessa conversa. Muito longe. E muitos estão estão à distância, né? Estão à distância, mas uma distância dominada por Babilônia. Dominada pela Matrix, que é a matriz. Lembra que todo lugar tem uma eclésia matriz. É a mesma coisa, matriz. Então, embora as pessoas saíram do cristianismo, continuam cristãos. Então, vamos dar aí uma sequência. Já agora gostaria de dar uma oportunidade para falar, para dizer, meu povo, para quem está a ver essa apresentação a partir do nosso canal Acorda Bantu, dê uma olhada ao canal Benga Mibana Congo para ver um grande estudo. O Matrix, as matrizes. Grande estudo, muito terrível. O professor Benga me mandou aquele estudo, acho que essa semana que ele postou. Então, quem quiser, tiver a oportunidade, por favor, meu povo, você vai aprender muita coisa. Nosso professor está aqui para estar. Acorda, Bantu. Mestre, por favor, dê continuidade ao nosso estudo. Gueta. Então, vamos lá. Como a escola, pega aí o seu caderno de anotações e lembre-se que... Vou pegar meu caderno de anotações. Primeiro, né, deve vir Elias, que nosso povo estava... voltou aqui. Acabei apertando. Para ter uma noção como o professor estuda, né? Então, primeiro deve vir Elias, né? Que nossa língua é limoiá, mas vou estar usando a língua corrente, né? A língua antes da verdade, né? Então, deve vir Elias. Elias já veio. Depois, o Filho do Altíssimo. Tanto que eu coloquei aqui em primeiro plano, né? Primeiro, depois segundo, depois terceiro. Deve vir Elias. Elias já veio.
Depois, o Filho do Altíssimo, né? Também já veio. Também já veio. Depois, o menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Vou novamente falar sobre esse assunto, porque eu estou sendo contundente para isso entrar na cabeça de vocês. Quando fala nações pagãs, né, está falando de duas famílias que formaram famílias, porque após o dilúvio saíram Noé, Noema, sua esposa, Sem, Cã e Jafé, e as suas 3 mulheres. Com esses 3 homens é que se fez a população da terra inteira. E Sé, que é o povo semita, que é o povo bantu, é o povo que foi escolhido para nessa geração, né, para desse germe, né, surgir o germe divino, nascer o germe divino. Tá? Agora, as outras nações, as nações pagãs, ou seja, essa colocação das escrituras, nações pagãs, sempre foi um modelo para que a mente das pessoas, ou seja, eu não vou usar a palavra mente, né? Para que o pensamento fosse para muitos povos, não, mas são 2 famílias. As famílias de Cã e as famílias de Jafé. Tá? Então, o menino, aquele que deve reger todas as outras 2 famílias. Quem é o menino? O menino é um semita. Quais são as famílias que ele vai reger? A família de Cã e a família de Jafé. Então, vamos lá. Né? Então, que apareceu, né? Apareceu em seguida um grande sinal no alto, uma fêmea, né? Aqui vai falar sobre o magnetismo, mas não vou entrar nesse assunto agora, revestida do sol, que é a lua, debaixo dos seus pés, e a lua debaixo dos seus pés. E na cabeça, uma coroa de 12 estrelas, as 12 tribos Bantu. Ela estava grávida, ou seja, ela estava grávida com conhecimento, assim como Zambi engravidou Maria para que nascesse Isaia Congo, Zambi engravida essa mulher com conhecimento e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois, apareceu outro sinal no alto, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. O que ele fazia? Ele varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas celestes, né? Como já foi explicado, dependendo da forma como está falando estrelas, está se referindo ao povo Bantu. E os atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz. Então, esse dragão, ele se deteve perante a mulher e não queria que a mulher manifestasse o conhecimento, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ou seja, já que essa mulher, ela está grávida do conhecimento, mas ela não está me obedecendo, ela não está dentro desse domínio, assim que essa criança nascer, eu vou devorá-lo. Ela deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger todas as famílias, né? A primeira família que é Sem, a outra Cã e a outra Jafé, com cetro de ferro, né? Cetro de ferro. O cetro é aquilo que um rei usa. Então, aqui está bem explícito que o reino próximo é a monarquia, é o reino. Lá atrás, quando estavam no cristianismo ou qualquer tipo de religião, mais fortemente no cristianismo, não venha a nós o vosso reino. Não é? Eu vou comprar um pedacinho do céu, né? Determinadas pessoas até vendiam um pedacinho do céu. Ou seja, a esperança anterior é que nós íamos viver num reino dos céus, no reino do alto. Então, se é um reino, significa que existe uma coroa. Se é uma coroa, ele tem que ter um cetro. Se é um cetro, tem um rei sentado ali no seu trono. Mas seu filho, ele foi arrebatado para junto do Altíssimo e do seu trono. Aonde fica o trono do Altíssimo? A não ser no Monte Sião? E aonde é o Monte Sião? A não ser no reino do Congo? Eita! Apocalipse 12, versículo 1 ao 5. Do versículo 1 ao versículo 5. Ou seja, aquele que começará pela casa do Altíssimo. Por quê? Todo aquele que vai reger, todo aquele que vai
presidir algo dentro das Escrituras, aonde começa o trabalho? O trabalho começa dentro da sua própria casa, certo? Então, por isso que fala, ou seja, aquele que começará pela casa do Altíssimo. E essa casa do Altíssimo, ela somos nós. Então, primeiramente, como está tão fundo Simão que o banco profetizou, primeiramente virá um professor, né? Tá vendo? Não fala que vai vir nem vou usar as palavras seculares, né? Fala que vai vir um professor. Por quê? Ele não falou Porque que vai vir o alguém povo de da Kemet... Mars, Sem do ver. outro planeta. Oi? Eu disse, ele não falou que vai vir alguém do outro planeta. Exatamente, né? Não é essa a questão, né? Que vai vir alguém do outro planeta, né? Mas sim um professor. Por quê? Tanto Kemet como o Reino do Congo precisa deste professor. E esse professor, ele é Tade de Ambuíço, Votade de Antei de Missi. Ele é esse menino que há de reger todas as outras famílias da terra, ou seja, todas as outras duas famílias da terra, a partir do reino, que é o reino do Congo. Então, veja assim que, se eu vir para cá, que assim, né? Assim diz o verbo, 1 Pedro, né? Ou seja, 1 de Tade, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 19, né? É uma leitura que requer muita atenção. Assim, pois, como Masaia padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, né? Porque está grifado aqui, mesmo pensamento. O que acontece aí no mundo secular, né? É que assim, lembra lá quando falei que uns falam que é de Paulo, outros falam que é de Apolo? Não é a mesma coisa? Uns falam que é Yoshua, outros falam que é Yahushua? Não é a mesma coisa? Então, essas pessoas não estão dotadas do mesmo pensamento. Não é diferente quando as pessoas elas são cristãs, né? Ou ela é cristã católica, ou ela é cristã evangélica, ou ela é cristã pentecostal, ou ela é cristã neopentecostal, mas ela é cristã. E dentro daquela manifestação cristã, são criadas células, mas ela continua sendo cristã. Depois ela fala, não quero mais ser cristão, porque Jesus Cristo é uma mentira, esse nome está errado, Cristo está errado, daí eles partem agora para o tetagrama sagrado, né? Que eles chamam de tetagrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re, né? Que já mostrei também, né? Que não tem nada a ver conosco que somos Bantu, né? É aquele que é, Sonini Nanini, né? Sonini Nanini, aquele que é, e o que é a verdade. Dentro disso, eles entram na questão que, poxa, tem lá o tetagrama, chamado tetagrama sagrado, agora não, é Yehoshua. Não é Yehoshua, é Yahushua. Não é nem Yehoshua, nem Yahushua, é Yahoshua. Ah, não é Yahushua, é Yah. Então, um monte desses quadros, ou seja, não são dotados do quê? Do mesmo pensamento. Então, se não são dotados do mesmo pensamento, essas pessoas estão dentro ou fora da verdade? Porque a verdade é una. Agora, a não verdade, ela tem polaridades. Eita. A carne rompeu com o crime, né? Então, é um crime. É um crime não ter o mesmo pensamento. A fim de que, no tempo que lhe resta no corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade do Altíssimo. Então, tudo esse momento que essas pessoas estão vivendo são paixões humanas, são pensamentos humanos, que não tem nada a ver com a vontade do Altíssimo. Bastei-vos que no tempo vocês tinham vivido segundo os caprichos dos pagãos, porque nós não somos camitas, nós não somos jafetitas, nós somos semitas. Então, por isso que, segundo, né, basta
que no tempo passado vocês tinham vivido segundo o modelo de vida dos Jafetitas e dos Camitas. Nós somos semitas, nós somos bantu. Em luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Alguém pode dizer, peraí, eu não cometo luxúria, eu não cometo concupiscência, eu não cometo embriaguez, eu não cometo orgia, bebedeira e criminosa idolatria. Então, eu não me encaixo nessas palavras que esse professor está falando. A partir do momento que o vosso pensamento não é um pensamento de unidade, todas as palavras aqui, luxúria, no campo espiritual, concupiscência, no campo espiritual, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias, tudo isso vocês cometem no campo espiritual. Porque a própria religião, ela ensinou que esses fatos são comportamentos extracorpo. São comportamentos fora do corpo. Por exemplo, quando fala lá que não se assenta, não assentai nas rodas dos escarnecedores. Não vou sentar lá no bar lá, porque lá as pessoas ficam escarnecendo, né, falando bobeira de futebol. Né? Não é isso? Não é assim que a religião ensina? Lá não fala de Jesus, né? Então não vou assentar na roda dos escarnecedores. Esses escarnecedores são aqueles que mentem sobre a palavra de Isaia Congo. São aqueles que mentem sobre Zambi. O modelo de ensino deles é uma luxúria, o modelo de ensino deles é uma concupiscência, o modelo de ensino deles é uma embriaguez, porque não está escrito que a Babilônia embriagou, comete orgias, né? Porque orgias, no caso, seria uma relação entre pessoas, né? Cometendo ali orgias, né? Mas essa questão é levada no campo espiritual, bebedeira, porque, poxa, quem não está dotado do mesmo pensamento está bêbado do desconhecimento e criminosas idolatrias, porque vocês estariam adorando, cometendo crime de idolatria, adorando Yehoshua, adorando Yahshua ou qualquer outro tipo de coisa que não é cultura bantu. Agora, assim, estranham eles agora que já não vos lanceis com eles nos mesmos desregramentos. Quais são os desregramentos? A luxúria, a concupiscência, embriaguez, como já falei aqui em cima. De libertinagens, e por isso vos cobrem de calúnias. Veja que Pedro, né, ou seja, Tade, ele está escrevendo essa carta para alguém. Vocês já vão entender já já. Eles estarão contra aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O que acontece? Quando as pessoas do senso comum, né, os terráqueos, né, eles leem essa carta de Pedro na Bíblia, eles falam, não, essa carta aqui está se escrevendo para nós, né, que nós somos o jambuzeiro brabo, né, que são aqueles que fomos enxertados na videira verdadeira, que agora é para a gente ter esse comportamento, mas espera aí, Tade, ele não escreveu essa carta para as nações. Tade, ele ficou responsável pelo povo bantu. Essa carta é para o povo bantu. Por isso que ele está falando aqui, entenda, é importante entender, eu falei assim, vou frisar várias vezes esse assunto para que vocês compreendam o que eu estou falando, ou seja, o que está escrito aqui. Eles darão conta àqueles que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois para isto as boas novas ensinadas também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade na carne, vivam segundo o Altíssimo quanto ao Espírito. Ou seja, o reino de Isaia Congo foi anunciado ao povo bantu. Depois, Isaia Congo, ele desce as moradas subterrâneas, mas antes de chegar, né, vamos falar assim por partes, né? Antes de chegar na morada subterrânea, lembra que na ressurreição de Isaia, né? Lembra que na ressurreição os corpos de justos andaram sobre a terra. Olha,
Os corpos dos justos andaram sobre a terra. A terra que está falando aí não é que só pela terra inteira. A terra é a terra prometida. É a nossa terra. Isso está lá no livro de Mateia, no livro de Mateus. Então, Yeshuaiá, ele desce à mansão dos mortos, e lá ele anuncia aqueles que estavam lá presos desde a época de Noé. Isso está nas Escrituras. Então, tem essa parcela que ele ensina, né? Ele é um professor, ele vai até ali nessa dimensão, aonde que está a mansão dos mortos, na morada subterrânea, e lá estão aqueles que estavam aguardando a sua manifestação, aqueles que foram desobedientes desde a época de Noé, certo? E subindo levou cativo o cativeiro. Como também aqueles que foram, né, por exemplo, você lê lá no livro de Macabeus, né, pessoas que testemunharam, ou seja, pessoas não, os bantu, tanto macho como fêmea, que testemunharam e creram em Yeshuaiá, esses foram ressuscitados porque são justificados. Lembra que quando Maria, né, Maria, nossa mãe, vai com o menino no templo, ao 8º dia, para poder, né, fazer ali o corte da circuncisão, olha, quando o profeta, o profetisa que está lá, agora eu posso dormir em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Essa pessoa, né, eu já posso dormir em paz, ou seja, eu já posso desencarnar em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Esse faz parte daqueles que são justificados, que na ressurreição de Yeshuaiá, né, de Sayacongo, ressuscitaram, como está nas Escrituras, né? Que na sua ressurreição, os sepulcros se abriram e os corpos dos justos, ou seja, dos justificados, apareceram ao nosso povo. Vamos lá, porque assim, tem que entender para quem que Paulo apóstolo escreveu e qual a intenção de suas cartas, e tem que entender o que Pedro escreveu e qual a intenção das suas cartas. Na nossa língua, Paulo apóstolo, sola, e Pedro, Tade. O fim, continuando a carta de Tade. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Antes de tudo, mantenha entre vós, tá vendo? Mantenha entre vós uma ardente irmandade. É colocar no caridade. Por isso que eu frisei aqui irmandade, ou seja, mantenha entre vós uma manifestação recíproca. Porque a caridade cobre a multidão dos crimes. Provérbios 10, 12. Exercer a hospitalidade, uns para com os outros, sem murmuração. Como está escrito também, né? Exercer a hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. Volto lá, a fita. Exercer a hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram seres celestes. Como os bons dispenseiros, né, dispensadores das diversas benevolências do Altíssimo, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu. Então, ele não está falando de uma irmandade, ele não está falando de uma igualdade. É disso que ele está falando. Então, nas questões, por exemplo, nas Bíblias que colocaram sinagoga, não é sinagoga, é uma escola. Uma escola que pertence à nossa família. E a saber, uma escola onde que o ensino é sobre a nossa casa, sobre os nossos pais, sobre as nossas mães, sobre os nossos costumes. Nós cuidamos uns dos outros. Isso foi e é causa de inveja para todas as nações. Agora, cada um de nós, né, ou seja, cada um de vós que está escrevendo para o povo semita, ou seja, para o povo bantu, não está escrevendo para as nações, porque Tade ficou responsável pelo povo bantu e Sola pelas nações. Cada um de nós ponha à disposição
dos demais, dos outros, o dom que recebeu, quer seja a palavra para anunciar as mensagens do Altíssimo, um ministério para exercê-lo com uma força divina, ou seja, com a ação de Zambiacongo, a fim de que todas as coisas, o Altíssimo, ou seja, Zambiacongo, seja honrado por Masaya. A ele seja dada a honra e o poder para toda a eternidade. Ou seja, na nossa casa, em Banza-Congo, na nossa família, nós somos Bantu. Nós somos Bantu. Se nós somos Bantu, nós nos auxiliamos, nós nos ajudamos, nós nos confraternizamos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Ele continua: caríssimos, não vos perturbeis do fogo da aprovação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Masaya, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifesta a sua honra. E esse dia é hoje. Então, ele fortalece os irmãos, tá? Quando ele está escrevendo essa carta para os irmãos que estão em outras terras, ele está fortalecendo. Os irmãos não se alegrem por ser participantes dos sofrimentos de Masaya, para que vos possais alegrar e exultar no 7º dia em que for manifesta a sua honra, porque aqueles que deram testemunho no passado, assim como Tade de Jambuíço, votaram de Atendimici, assim como os outros em Congo de deram testemunho, e outros que eram discípulos, ou seja, alunos, eles voltam ao 7º dia no processo da reencarnação. E continua: se fordes ultrajados pelo nome de Masaya, bem-aventurados sois vós, porque o espírito de honra, o espírito da verdade repousa sobre vós. Que ninguém vos sofra como... Olha lá, tá vendo? Então, há uma participação da gente dar um testemunho e sofrer as demoras de Tatanzambi, mas dentro da palavra de Tatanzambi. Não é sofrer pelas impurezas externas, mas sim sofrer de cabeça erguida, mas com a coragem, com a coroa na cabeça, não como um homicida ou um ladrão. Aí, como falei, aí a pessoa era homicida, não é homicida mais. A pessoa roubava, não roubava mais, né? A pessoa mentia, não mentia mais. O que ela vai dizer? Eu não me encaixo nessas palavras. Se encaixa sim. Todo aquele que não anda na verdade, não anda na unidade e dentro da casa a qual Zambitata estabeleceu para que nós andemos, porque para nós Bantu, todo instante, né, todo momento da ação que Zambi vai agir sobre o seu povo, ele manda um líder. É assim com Masa, com Moisés, é assim com o rei Davi, é assim com todas as partes da nossa vida, dentro das escrituras, que chamam de Bíblia. Zambitata, ele envia um líder para aquela época. Por que hoje em dia as pessoas estão aí com esse monte de nome, cada um crê numa coisa, cada um pensa do outro? Porque eles estão dispersas, como já expliquei. Essas pessoas estão tão atrasadas, ou seja, lá atrás, essas pessoas estão tão atrasadas que elas estão lá no período de antes da formação do cristianismo, aonde que o apóstolo Paulo, né, o Incômodo de Sola, ele profetizou que o povo ia se dispersar, que ia surgir falsos professores, cada um ia ensinar uma doutrina, e com isso ia vir o cristianismo, né? Daí em 325, Concílio de Nicéia, e por aí se vai. Essas pessoas estão tão atrasadas que estão tão retardatárias, né? Estão tão retardatárias nesse assunto que voltaram a esse módulo, a esse modelo. Por isso que um fala que é de Apolo, outro fala que é de Paulo. Um fala que é Iaú, outro fala que é Ieu, e por aí se vai.
Por isso que, nesse comportamento, né, como estou falando, que a pessoa fala, mas aqui, não veja somente no sentido físico, literal das coisas, mas no sentido espiritual, né, no sentido energético da tecnologia. Porque aquele que não dá vida para o seu irmão, ele é o quê? Ele é um homicida. Se riram de nós, nos chamaram de ossos secos, mas quando nos deu vida, nos fez reviver. Se riram de nós, nos chamaram de ossos secos, mas quando nos deu vida, nos fez reviver. Gostamos de voltar, gostamos de voltar. Os que nunca foram, gostamos de voltar. Os que nunca foram, gostamos de voltar, gostamos de voltar. Os que nunca foram, saímos do Egito, nas asas do Bebazulo. Palavras da vida, só na boca do Redentor. Saímos do Egito, nas asas do Bebazulo. Palavras da vida, só na boca do Redentor. Ai dos inimigos que dividiram nossa terra. Ai dos inimigos que escravizaram nosso povo. Ai dos inimigos que roubaram nossa riqueza. Beneteca, Coedor. Porque por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia eu te recolherei.